Irmãos e irmãs, esse evangelho que nós acompanhamos, esse capítulo, uma parte do capítulo do evangelho de Lucas, na verdade Jesus conta uma sequência de parábolas. Aqui no trecho colocado para hoje, duas parábolas, mas tem uma terceira que fecha esse capítulo. A terceira parábola, que é justamente aquela parábola chamada do filho pródigo. E essas outras duas, da ovelha perdida e da moeda perdida, para refletirmos sobre a misericórdia, sobre a alegria de Deus, quando na verdade nós a Ele nos voltamos e o buscamos, buscando quando necessário, inclusive, nos reconciliarmos, nos arrependermos, a alegria de Deus para que nós sejamos salvos. Foi essa a missão de Jesus, vir até nós para nos trazer a salvação, para que nós possamos alcançar o céu. Uma mensagem bonita, uma mensagem bonita. E é interessante, no início do evangelho, como nós acompanhamos, o motivo pelo qual Jesus conta essa sequência de parábolas. Diz aqui, nós acompanhamos o começo do evangelho. Jesus, na verdade, era procurado, era buscado pelos publicanos e pecadores. Vendo isso, vendo a atitude de acolhida de Jesus para com os publicanos e os pecadores, diz aqui o texto para nós que os fariseus e os publicanos, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus justamente por essa atitude de acolhida. O que está acontecendo aqui? O que na verdade, meus caros irmãos e irmãs, está sendo colocado aqui para nós? Muito bem, claramente, o verdadeiro acolhimento da palavra, do projeto de Deus. O entendimento que Deus é o Deus da misericórdia, o Deus do amor, e quer verdadeiramente a nossa salvação, não a nossa perdição. Só para a gente se lembrar, um pouquinho, semana passada, Jesus, diante da multidão, ele refletia conosco os passos que nós precisamos dar em nossas vidas para que de fato sejamos seus seguidores, seus discípulos, para que nós de fato caminhemos com Deus. Semana passada ele nos lembrava muito fortemente da necessidade dos nossos desapegos, desapegar-se da família, dos bens e até da própria vida, de tomarmos a cruz para que de fato possamos segui-lo. Refletimos lá essa dimensão semana passada, e aí eu destacaria, resgatando para hoje, quando Jesus fala assim, desapegar-se da própria vida. O que significa isso? Deixar de amar a vida? Não. O que Jesus está falando para nós, que em muitos momentos nós precisamos ter a clareza, a consciência, que precisamos abrir mão, às vezes, das nossas convicções, dos nossos posicionamentos, das nossas manias. É justamente isso, o desapegar-se da própria vida, para que o projeto de Deus possa acontecer de forma plena em nós, na nossa existência. O evangelho de hoje mostra justamente isso, a postura dos mestres da lei e dos fariseus, incapazes de se desapegar do seu entendimento. Então é assim, olha, eu acho que é assim, eu determino que é assim, e não abro mão desse meu conceito, nem para que o amor de Deus possa entrar no meu coração.
É isso que está sendo colocado nesse evangelho de hoje. Diz o texto então novamente que Jesus acolhia os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Quem eram aqueles que eram chamados de pecadores? Só para a gente entender um pouco melhor. Os publicanos era o nome que recebiam os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram simplesmente odiados. Odiados, essa que é a melhor definição. O judeu via o cobrador de impostos como sendo um grande traidor. Por quê? Vamos entender. Ele não era estrangeiro. Ele era uma pessoa do próprio povo de Israel. Os romanos, eles eram muito inteligentes na organização e na funcionalidade do império. Eles deixavam tudo funcionando, pelo poder militar, é claro, né? Ou seja, pela paz assim forçada, pela presença, forte presença aí das legiões romanas na proximidade. E aí então tudo funcionando, todo mundo fazendo aquilo que sabia fazendo, cultivando a agricultura, as ovelhas, comércio, tudo funcionando para poder cobrar os impostos. E como é que funcionava essa cobrança de impostos? Eles davam uma espécie, usando na linguagem de hoje, eles davam uma espécie de concessão. Então eles cediam a concessão, estipulava, olha, aqui nesse bairro, nessa vila, nessa rua, tem que ser entregue para o Império Romano tal valor. Aí eles colocavam alguém de lá mesmo, é óbvio, né? Alguém de lá mesmo, que sabia o que todo mundo estava fazendo, sabia quantas ovelhas se tinha, o quanto foi vendido, o quanto foi comprado, o quanto foi cultivado, o quanto foi feito de azeite, e em cima disso se fazia o cálculo. Aí o cobrador de impostos, ele, por exemplo, o que ele conseguisse a mais daquilo que foi estipulado pelo Império Romano, era dele. Olha a eficiência, olha a eficiência. Olha que, digamos assim, olha, não existe mais esse cargo, viu gente? Essa profissão, sei que você ficou interessado, não existe mais, tá bom? Era só da época lá dos romanos que existia isso. Eles eram odiados por isso, porque não tinha como escapar deles. E além do que, eles estavam digamos assim, eles estavam ajudando o povo dominador, eles se sentiam oprimidos e não tinham o que fazer. Então, na concepção do judeu, o cobrador de impostos já estava perdido. Não tinha salvação para ele. Falando a nossa linguagem, ele ia para o inferno. Todo judeu tinha convicção que o cobrador de impostos iria para o inferno, porque para eles era um traidor. Você imagine, você cresceu junto com a pessoa, ela mora lá do sítio do lado, sabe quanto você tem e ele vira cobrador de impostos. Como é que você vai escapar dele? Não tem escapatória, não tem escapatória. Daí esse sentimento dos fariseus, do judeu de uma maneira geral, com relação ao cobrador de impostos. E o pecador? Bom, padre, pecador? Bom, pecador era um corrupto, era um ladrão, era um adúltero, era um pervertido. Esses que são os pecadores. Também não é tão simples assim. Também não é tão simples. O judeu, ele tinha critérios muito definidos com relação à prática da religião. Tinha que guardar o sábado. Esse era o principal critério. Imagine você, por exemplo, uma profissão, pastor de ovelha. Como é que você vai fazer? Você não tem como largar o rebanho um dia sem comer. Não tem como deixar o rebanho perdido, porque você vai guardar o sábado para você ir no templo. Não, na visão do judeu, o pastor de ovelha também já era perdido. Não tinha salvação para ele. Era um pecador, porque não ia no templo. Era um pecador, porque não guardava o sábado. Percebe?
Eram conceitos muito rígidos. E o que aconteceu? Bom, de repente essas pessoas, os publicanos, que não tinham vez, os pecadores públicos, que também não tinham vez, percebem o alcance da mensagem de Jesus, percebem a profundidade da proposta de Jesus. E mais, eles vão se aproximando. Se eles se aproximassem de um mestre da lei, por exemplo, eles seriam escorraçados, e Jesus acolhe, e Jesus traz para perto de si, e Jesus também anuncia para essas pessoas a palavra, o Evangelho. Olha que caminho bonito. Se a gente for refletir, por exemplo, a situação de Zaqueu, um cobrador de impostos que se converte. Mas não é aqui Zaqueu que está sendo falado. Ou seja, as portas estão abertas para que se possa entrar. O caminho de Deus, ele é proposto para todas as pessoas, sem distinção. Todos nós somos chamados a trilhar esse caminho. E olha a alegria de Deus, quando na verdade nós dizemos o nosso sim. Quando na verdade queremos fazer esse percurso, quando na verdade queremos retomar o caminho da salvação. Essa é a mensagem das duas parábolas. A alegria do pastor de ovelha quando recupera a ovelha perdida, da mulher quando recupera a moeda, para falando da alegria no céu, do Deus que é o Deus da misericórdia e quer a nossa salvação. A primeira leitura mostra justamente isso, um Deus misericordioso. A segunda leitura, Paulo falando de si, ele fala justamente isso. Olha, eu conhecia tudo da fé, tudo da religião, que nem os mestres da lei. Porém, embora conhecesse tudo, não poderia dizer que eu tinha fé. Porque a mensagem de Jesus, da fé, da religião, não havia chegado no meu coração. É como se ele dissesse assim para nós, com base no evangelho da semana passada: não havia conseguido me desapegar de tudo aquilo que não é de Deus para poder ser de Deus. A alegria, meus caros irmãos e irmãs, de podermos conscientemente dizer sim para Deus, querer trilhar este caminho. Jesus acolhe os publicanos, os pecadores, acolhe a cada um de nós. O seu projeto, o seu anúncio do amor é maior do que tudo. Jesus chega a dizer em alguns momentos que esse amor na verdade é o critério. Sejamos pessoas então capazes de acolher. Nós vivemos num mundo muitas vezes com situações de intolerância, sem sermos capazes de desapegarmos da própria vida, como eu disse, ou seja, de revermos os nossos conceitos, para que possa prevalecer de fato o que seja de Deus, o projeto do amor de Deus, que é justamente pela nossa salvação. Haverá a alegria no céu, entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte, por cada um de nós que queremos na verdade ser essa pessoa que busca a conversão, que nós possamos ser também essas pessoas que saibam acolher aquele que quer de fato buscar o caminho de Deus, acolhendo justamente o que Cristo Jesus tem para nós, para a nossa salvação. O Pai da misericórdia, o Pai do amor, o Pai que se alegra, meus caros irmãos e irmãs, quando a Ele nós buscamos de todo o coração.